Como é morar na Turquia sendo um estrangeiro ou brasileiro? É fácil? É bom morar na Turquia? Existem dificuldades e facilidades? Quais são elas? É sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Muitos têm me perguntado como é morar na Turquia sendo brasileira e estendo um pouco mais sendo estrangeira. Um país onde a cultura, tradição, gastronomia, o clima é totalmente diferente do que conhecemos no Brasil. Muitos têm me perguntado, é bom morar na Turquia? Quais são as dificuldades e as facilidades que encontra um estrangeiro ou um brasileiro ao chegar no país? Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e Eu. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu aproveito essa oportunidade e te convido a estar se inscrevendo nesse botãozinho aqui embaixo, ativando o sininho para todas as notificações, deixando o seu like ao assistir os vídeos, participar nos comentários sobre o conteúdo e se você achar necessário compartilhar, eu agradeço. Então vamos para o assunto de curiosidades de muitos brasileiros que têm com relação a estar morando num país onde a cultura, a tradição, onde a gastronomia, o clima é totalmente diferente do que nós conhecemos no Brasil. Eu vou falar com relação ao Brasil porque é de propriedade, já que eu sou brasileira e morei boa parte do tempo no Brasil. Estou há 3 anos aqui na Turquia, então eu gostaria de estar esclarecendo essas dúvidas. Fiz algumas anotações, porque eu acho necessário para pautar pontos importantes e também para não me perder, não falar repetidamente a mesma coisa. Então eu vou começar pela questão da dificuldade. Qual é a primeira dificuldade que um brasileiro, ou acredito um estrangeiro, encontra ou enfrenta ao chegar aqui no país? A primeira dificuldade, eu acredito que a principal delas é com relação ao idioma. Eu já falei em outros vídeos aqui que a Turquia, o idioma principal falado aqui no país é o idioma turco. Existe o inglês e o espanhol. Porém, como eu já falei, esses dois idiomas, eles ainda estão sendo pouco explorados aqui no país. Existem agências de turismo que recebem turistas, que realmente as pessoas ali que trabalham nessa agência estão preparados para falar tanto o inglês como o espanhol, que são as duas línguas que eu acredito que é a nível universal. Qualquer lugar do mundo, do planeta que você for, realmente ou se fala o inglês ou se fala o espanhol. O principal deles é o inglês. Então, sendo brasileiro, que nós falamos português e não espanhol, apesar de nós entendemos quando um espanhol está falando, a gente consegue entender a maioria da conversação. Porém, para falar já é outro caso. Aí realmente a pessoa tem que se dedicar a estudar o espanhol para poder falar, né? Mas entender a gente entende. Então, sendo brasileiro aqui na Turquia, a maior dificuldade para um brasileiro vai ser exatamente a questão do idioma. Por quê? Porque aqui na Turquia, como eu falei, ou é inglês ou é espanhol. Português, não. Existem pessoas que já acham que de tanto o país receber turistas brasileiros, que eles estão até aprendendo um pouco o português. E dá ali para entender um pouco na questão da conversação. Porém, se nós não falamos o inglês ou o espanhol, a comunicação se torna mais difícil. E vou explicar por quê. Por exemplo, os idosos, a maioria não falam outro idioma a não ser o idioma turco. Isso é fato.
as pessoas idosas, principalmente as que são tradicionais, né? Ou seja, muito cultura raiz, elas dificilmente, aliás, não falam outro idioma além do turco. Então, nessa questão, a dificuldade de comunicação se torna mais difícil, né? Principalmente se você, de repente, vai morar numa vila onde realmente a tradição, a cultura é bem fincada ali na raiz, então dificilmente você vai encontrar pessoas que falam outro idioma. Já Istambul, que é uma cidade onde está ali dividida entre a Ásia e a Europa, é uma cidade mais moderna, né, pois recebe diversos turistas de qualquer parte do mundo, então ela tem até um pouco ali de influência europeia. Então ali já é mais fácil a comunicação. Porém, em outras cidades já mais aqui voltada para a questão da região da Ásia, aí se torna mais difícil. Então, uma das maiores dificuldades para você brasileiro que de repente por algum motivo está se mudando aqui para a Turquia ou pretende passar um período aí de um ano ou morar definitivo, eu recomendo que você pelo menos procure se familiarizar ou aprender pelo menos o básico do idioma turco, que aí vai facilitar bastante a questão de você frequentar um mercado, frequentar uma loja, um shopping, né, saber o que pedir, como pedir, a questão do dinheiro, né? Então, isso é uma informação muito importante. E no comércio, principalmente ali em Istambul, por exemplo, que é uma cidade onde recebe muitos turistas, ali, por exemplo, o Gran Bazar, que é famosíssimo, conhecidíssimo, né, que fica ali exatamente no centro de Istambul. É um lugar muito frequentado por turistas de todo mundo, então ali realmente existem uns que ainda tentam falar no português, eles entendem e se comunicam um pouco em espanhol e em inglês. Porém, existem comércios onde pessoas realmente, como eu falei, não têm essa facilidade de aprender outro idioma, principalmente pessoas já com mais idade, né, que já até não estudam mais. Então, elas realmente só vão se comunicar em turco. E a questão dos jovens, eles estão realmente começando a explanar mais o idioma inglês e o espanhol, principalmente o inglês. Até porque existem muitos jovens que ao terminar a faculdade, aqui na Turquia, eles estão buscando conhecer o mundo, né? Buscando oportunidades de trabalho em outros países, principalmente da Europa. Na Alemanha tem muito turco. Nos Estados Unidos também eu tenho acompanhado, tenho visto, tem muitos turcos morando nos Estados Unidos, então são lugares onde o idioma inglês é dominado, né? Então, recomendo que realmente você se dedique a aprender o básico do idioma turco para poder enfrentar essa dificuldade que eu acredito que é a primeira e a principal de todas ao chegar aqui no país. Com relação à questão de adaptação, que é o que também muitos têm me perguntado, como é a questão de se adaptar na Turquia, sendo um país de cultura, de gastronomia, praticamente tudo diferente. Bom, a questão da adaptação, eu falo que é uma coisa pessoal. Ou você tem facilidade de se adaptar a outros climas, a outras gastronomias, a outras culturas. Então, se você é uma pessoa fácil de adaptação em qualquer ambiente, com certeza para você não vai ser difícil se adaptar aqui na Turquia. Agora, eu falo na questão de, por exemplo, no Brasil é um país tropical, porém nós sabemos que boa parte das cidades do Nordeste são de temperatura mais para quente do que para frio. Ali já de São Paulo para cá, na região sudeste, na região sul, sudeste, por exemplo,
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ali já o clima já é um pouco temperado. É época de frio e época de calor, diferente do Nordeste, que é praticamente verão o ano todo. Já na região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, realmente existe duas estações que quando é quente e quando é frio, é frio. Na época de inverno, eu falo isso porque eu já morei em Criciúma, em Santa Catarina, e realmente quando chega a temporada de inverno, que é ali do mês de maio para frente, a temperatura tem dias que despenca, que vai abaixo de zero, sem mentira nenhuma. Eu já cheguei a pegar ali em Criciúma 17 graus abaixo de zero, 10 graus abaixo de zero. Então, realmente, ali o clima frio, é muito frio. Tem geada nas regiões mais altas de Santa Catarina, como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, que é a região mais montanhosa, ali chega até nevar. No Rio Grande do Sul, que já está mais próximo da Argentina, né, Uruguai, Paraguai ali, é mais frio ainda, principalmente as cidades mais distantes ali, já que fazem fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, se um brasileiro que é morador, nascido no Nordeste, e vai morar em uma dessas cidades onde o clima na época de inverno é intenso, dificilmente ela vai se adaptar. Por quê? Porque ela está acostumada com calor e não vai se adaptar, não vai gostar do inverno. Até porque o inverno realmente ele dá uma sensação de energia, pouco ânimo para você sair ou fazer alguma coisa, pouco, porque o sol praticamente existe, mas é como se ele tivesse congelado, é frio. Então, tudo muda nessa estação do inverno. Então, se essa pessoa não consegue se adaptar na região climática do sul do Brasil, que já é totalmente diferente do frio que faz aqui na Turquia ou que faz na Europa, alguns países da Ásia, ou até mesmo dos Estados Unidos, onde a temperatura realmente é muito, mas muito abaixo de zero, onde tem neve, onde tem nevascas, onde tem tempestade de neve, ou seja, fica mais difícil. Ela não vai conseguir se adaptar em nenhum desses países onde o clima realmente é muito frio. Isso eu costumo dizer, por isso que a questão da adaptação é pessoal. Ou você é uma pessoa fácil de se adaptar em qualquer lugar, ou não. Se você não consegue no Brasil se adaptar à região climática do Sudeste ou do Sul, ou, por exemplo, ao contrário, quem é do Sul, do Sudeste, que está acostumado com esse clima de verão e inverno, não consegue se adaptar no Nordeste por ser uma cidade muito quente. Então, realmente, se você não consegue se adaptar, meu amigo, aqui a questão do clima é realmente mais ou menos ali parecido com a região sul do Brasil. Por exemplo, agora nós estamos na época do verão, a temperatura aqui no verão não passa de 35 graus, dependendo da cidade. Por exemplo, Antália já é uma cidade praiana, onde praticamente ali a temperatura sempre é mais quente. Tanto é que dificilmente em época de inverno, na Antália, você vai ver tempestade de neve, com exceção desse ano, que realmente em toda a Turquia congelou tudo, né? Como vocês podem ter acompanhado aí através de notícias de jornais. Então, Antália realmente é uma das cidades mais quentes. Porém, existem outras da região mais fria. Ainda falando sobre a questão de adaptação, por exemplo, a gastronomia é totalmente diferente da nossa. Eu tenho até compartilhado com vocês através de fotos, através de vídeos curtos, né? Ou até mesmo através de outros vídeos, como que é o café da manhã dos turcos, como que é a alimentação dos turcos, né? Então, é totalmente diferente da nossa cultura brasileira. O nosso café no Brasil é o quê? Café com leite, que é o café coado,
né? Não é como o café turco que vai com borra e tudo. Porém, ali no final a borra acaba ficando no fundo da xícara, né? Então por isso que a gente consegue tomar. Mas o nosso café brasileiro, ele é coado ali no filtro ou no coador. Pão com manteiga ou com requeijão, ou pão na chapa, que geralmente quem trabalha antes de ir para o trabalho já aproveita, passa ali numa padaria e toma um café com leite no copo americano, acompanhado do pão na chapa, que realmente é uma delícia. A gente tenta fazer em casa, mas não é a mesma coisa, né? Ou acompanhado de requeijão, ali alguns frios como mortadela, presunto, queijo, né? Então, o nosso café é esse. E nós fazemos praticamente 3 refeições ao dia, que é o café da manhã, que é um pouco mais leve, o nosso almoço, que é acompanhado de arroz, feijão, ovo, bife, cebola, batata frita. Geralmente esse é o cardápio tradicional do Brasil. E na janta, às vezes tem pessoas aí que querem fazer uma refeição mais leve, né? Porque se trata de já estar num período onde o corpo vai descansar, né? Então é melhor comer uma comida mais leve, porém são 3 refeições. Já aqui na Turquia é diferente. Eles consomem muito chá, e isso várias vezes ao dia, não tem horário. Por exemplo, se eles estão com amigos e vão de repente no shopping ou vão num restaurante, tomam o chá ali por diversas vezes. A mesma coisa o café turco. É consumido diariamente e várias vezes ao dia. Porém, na questão da gastronomia, eu falo que é diferente por quê? Porque a principal refeição para os turcos é o kahvaltı, que é traduzido uma pequena refeição. Eu já falei também em outros vídeos que de pequena refeição só tem o nome, porque na verdade é uma mesa, um banquete. Tem de tudo que você possa imaginar e até o que você não imagina. Então, como que é esse kahvaltı deles? Vai pepino, vai cebola, ovo frito, ovo cozido, diversos tipos de azeitonas, porque aqui realmente é consumido muita azeitona, principalmente azeitona preta, diversos tipos de queijo, geleias, mel, o café, o chá, né? A linguiça deles aqui, que não é feita de porco, linguiça com ovo, diversos tipos de pães, né? Principalmente o pão aqui, ele é muito consumido, diferente de nós brasileiros que comemos, por exemplo, arroz, feijão, peixe, né? Com carne, com arroz. Aqui na Turquia, o arroz, ele é consumido? Mas pouco. Ele é substituído, na maioria, pelo pão. Eles comem feijão com pão, peixe com pão, carne com pão, tudo com pão. Então, já existe essa grande diferença. E salsinha, cebolinha, alho cru, muito iogurte é consumido também junto com as refeições. Então, assim, existe, se tratando do brasileiro, nós sabemos que existe também essa diferença de cidades do Brasil, onde a culinária é diferente. Por exemplo, a culinária de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, ela é diferenciada do resto do Brasil. Por quê? São cidades onde são a maioria dos moradores que vieram de colônias da Europa. Então você vai ver muito ali massas, né, como nhoque, como pizza, ou seja, muita massa. É o que mais consome. Eu falo isso com propriedade em Criciúma, que é muito consumido, mais comidas voltadas para italiana, alemã, né? Porque são colonizadores que vieram da Europa e ali ficou essa cultura, essa tradição da gastronomia. Já no Nordeste é mais consumido que peixe, justamente porque são cidades quentes, então as pessoas preferem comer mais peixe, principalmente ali na região onde tem as praias, né?
moqueca de peixe, o tempero é mais forte, é mais apimentado, acompanha farinha, acompanha arroz, então é diferente. Tem pessoas que são do Nordeste que dificilmente se adaptam à culinária do Sul do Brasil. Assim como tem pessoas que é do Sul que não se adaptam à culinária nordestina, nem todos gostam. Então, por isso que eu falo que a questão da adaptação também, nessa questão de gastronomia, é muito importante. Porque se você não consegue se adaptar com facilidade a pratos diferentes, comidas diferentes, temperos diferentes no Brasil, aqui você vai sentir uma grande diferença. E por quê? Eu já compartilhei isso no vídeo, que eu falei sobre as 10 coisas que o brasileiro, quando vem morar na Turquia, não pode deixar fora da mala. Eu trouxe como exemplo leite condensado, leite ninho, requeijão, feijão preto. Aqui tem, porém, é muito caro, né? Por não ser natural daqui da Turquia, porque o feijão mais consumido é o feijão branco. Então, por isso que acaba sendo mais caro o feijão preto. Então, se você não consegue ficar sem aquela feijoada caprichada que nós conhecemos, que acompanha arroz, farofa, linguiça, praticamente boa parte do porco, né? Aqui eles não consomem, por quê? Porque são muçulmanos. Então, você não vai ver nada, absolutamente nada, que seja do porco aqui. Então, a feijoada vai ser diferente porque a linguiça daqui é diferente. É de outro tipo de carne. Não tem o mesmo sabor. Então, se você não consegue ficar sem essas iguarias brasileiras, sem esses temperos brasileiros, dificilmente você vai conseguir se adaptar aqui, porque você vai procurar e realmente você não vai encontrar. O leite condensado, por exemplo, se você quiser fazer um pudim, ou o nosso famosíssimo brigadeiro, que só tem no Brasil, praticamente vai ser difícil, porque você vai realmente sentir falta. Eu falo isso porque 3 anos aqui na Turquia, consegue ficar sem? Consegue, né? Senão eu já estava morta. Porém, quando eu vejo na televisão, é aquela coisa assim, parece que vem aquela água na boca, de realmente saudade, de sentir falta desses produtos que tem no Brasil e aqui na Turquia não tem. Então, a alimentação da Turquia, ela é muito saudável, é natural, eles consomem praticamente tudo de forma natural, né? Que sai dali da terra mesmo, tanto é que eu já falei que a batata vem com terra, o espinafre também vem com terra, o ovo vem sujo mesmo ali, como se tivesse acabado de sair da galinha, né? Então, realmente é tudo natural. E é uma alimentação saudável, porque praticamente, assim, gordura não tem. Infelizmente, assim, uma coisa que eu não me adapto muito é porque aqui é consumido muito doce. O baklava, por exemplo, que é o doce tradicional da Turquia, conhecida a nível mundial, todo mundo conhece, principalmente os turistas quando vêm aqui. Tem pessoas que são realmente fã de doces e tem pessoas que não são. Eu estou nesse grupo que não é fã de doce. Isso já do Brasil mesmo. Então, se você não é fã de doce, você vai ver aqui que a maioria dos bolos são muito adocicados. Os doces turcos realmente são muito doces. Doce, assim, para mim, enjoativo, porque além deles fazerem o doce doce, ainda vai uma calda que é de açúcar com água, né? Eles colocam ali uma vanilha, né? Alguma coisa para dar um saborzinho, mas é puro açúcar com água. Então fica aquele extremamente doce. E aí é onde realmente você tem essa dificuldade de adaptação. Sobre essa questão dos produtos que eu falei, eu vou estar compartilhando com vocês aqui no card em cima e também na descrição desse vídeo eu vou estar colocando ali para vocês estarem assistindo alguns vídeos relacionados a esse assunto que eu estou trazendo e que eu já trouxe de outra forma em um assunto principal. Então, eu vou estar compartilhando qualquer coisa, é só clicar ali que você vai direto pro vídeo. Com relação custo de vida, a questão de trabalho também
já falei isso em outro vídeo, se existe trabalho para brasileiros aqui na Turquia. Ali eu falo detalhadamente quais são as dificuldades de um estrangeiro, de um brasileiro conseguir trabalho aqui na Turquia. Recentemente, o país vem enfrentando uma situação econômica muito difícil, onde praticamente a inflação anual está aí passando dos 60%, já chegou aí num período de um mês a 19, alguma coisa. Então realmente o país está tendo uma inflação muito alta e isso reflete no quê? Reflete na energia, reflete na água, no gás natural, principalmente por ser um país que na época do inverno é muito frio, você não consegue ficar sem um aquecedor dentro de casa, senão você vai ter que ficar totalmente todo agasalhado, né? E quando eu falo todo agasalhado, é agasalhado mesmo, porque senão você vai passar frio. Por exemplo, aqui, ó, de fundo, ali aquela coisa branca, é um dos aquecedores que tem. Aqui na sala tem dois, em cada parte principal da casa tem um aquecedor desse. Então, que é usado justamente na época do inverno para poder manter a casa aquecida. No Brasil, a gente utiliza muito ar-condicionado, principalmente em regiões quentes, né? Para poder manter ali o clima mais friozinho. E no sul, o ar-condicionado quente e frio, porque quando tá muito calor, é muito quente, e quando tá frio, é muito frio. Então, o ar-condicionado ali resolve essas duas questões desse clima das duas estações. Então, o gás natural não é daqui da Turquia, né? É consumido da Rússia ou da Ucrânia, se não me engano. Então, é muito caro. A energia tá muito caro, a água muito caro. A água, quando eu falo, é tanto de consumo em casa, quanto os galões de água que você compra para estar bebendo água filtrada. No mercado, tudo está muito caro, né? Já diferente desse vídeo que eu trouxe em outra ocasião, as coisas estavam mais baratas, né? Hoje, tomate, batata, salatalup, que é o pepino, muito caro, ovo muito caro, leite muito caro, arroz muito caro, feijão muito caro, ou seja, tudo que é necessário para a alimentação aqui realmente está com custo muito alto, onde isso traz uma dificuldade na questão financeira. Então, a questão de trabalho, como eu já falei nesse vídeo também anterior, é difícil para estrangeiro. Eu até convido você a estar assistindo, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo para você estar assistindo, porque ali tem informações muito importantes relacionadas a quem é do Brasil e de repente está querendo mudar para morar na Turquia e pensa em conseguir uma oportunidade de trabalho. Ali você vai ter informações muito importantes das dificuldades que é para um estrangeiro ou brasileiro conseguir trabalho aqui na Turquia. Então, eu recomendo você não deixar de ver esse vídeo. E a questão, lógico, se você é um empresário brasileiro e de repente tem ali uma finança, né, guardada e quer investir em algo aqui, beleza, né? Se torna mais fácil comprar de repente um imóvel para estar alugando, ou até mesmo você morar nesse imóvel e de repente futuramente estar comprando alguma loja, fazendo um comércio, se torna tudo mais fácil. Porém, se for realmente para vir e trabalhar, vai ser muito difícil, porque o governo exige das empresas a contratação principal dos turcos. A oportunidade é dos turcos e está tendo muito desemprego também, até mesmo para os turcos. A maioria dos jovens que estão acabando a faculdade, eles estão buscando oportunidade em outros países. Por exemplo, aqui na Europa, principalmente Estados Unidos, principalmente onde tem uma boa quantidade de turcos que estão deixando o país e estão buscando essas oportunidades em outros países. Então, para você ver que realmente está sendo difícil. Então, nessa questão, é também uma questão que você tem que realmente pensar. A maioria
por exemplo, das brasileiras que moram aqui, são casadas com turco, né? E como eu já falei em outro vídeo, existe a questão da tradição que a mulher não trabalha, né? A mulher é dona de casa, ela cuida da casa, de tudo relacionado à casa e do marido, né? Vai ao mercado, vai na escola buscar os filhos, mas dificilmente trabalha fora, com exceção de uma que realmente ela tem ali a empresa, né? Mas as outras, a maioria, realmente são donas de casa, porque aqui a cultura é que o homem sustente a casa, sustente a mulher, que o homem praticamente supra todas as necessidades da família, ok? Outra curiosidade, por exemplo, que é o impacto que nós brasileiros sentimos ao chegar aqui na Turquia. Por exemplo, se você tem aquele hábito e é praticamente uma tradição de, aos fins de semana, estar numa praia, ali reunido com amigos ou família, aquela caixa térmica, né, onde você coloca gelos, né, pedras de gelo, e leva ali cerveja, caipirinha, ou seja, bebidas alcoólicas, né, farofa, frango assado, carne, para passar o dia ali na praia com esses petiscos e com essas bebidas. Aqui na Turquia, realmente vai ser difícil para você se adaptar, porque não é de cultura aqui do país. Até porque você dificilmente vai ver nas praias esse tipo de ambiente. Não tem ali exatamente os quiosques que tem, como no Rio de Janeiro e São Paulo, à beira da praia, né, com as cadeiras ali montadas e as mesas, e o garçom tá levando ali a bebida, cerveja, petisco. Não tem. Aqui, dificilmente você vai ver uma pessoa andando na rua com uma lata de cerveja tomando na rua, porque vai chamar a atenção das pessoas por não ser uma coisa natural do país. Possivelmente a polícia é capaz de parar você, né, e tomar satisfação e até mesmo mandar você parar de beber. E na praia, principalmente, você não vai ver esse tipo de comportamento. Então, se você realmente não consegue ficar sem todo fim de semana, principalmente na época do verão, estar visitando a praia, passando o dia ali para pegar um solzinho, tomar banho de mar e consumir bebida alcoólica, esquece, porque aqui não existe isso. Eu, pelo menos, nunca vi. Até mesmo na região da Antália, como eu falei, que é uma cidade quente, de clima tropical, você não vai ver ali pessoas na beira da praia consumindo bebida alcoólica, né, fazendo farofa, não. Então, realmente, se essa questão aí, você tem que pensar, porque vai sentir muita falta disso também. Se você não consegue se adaptar, ficar sem. Outra coisa. Se você está acostumado, por exemplo, aqui na Turquia, eles são muito preservados, né? Tanto é que as casas, como você pode ver daqui de fundo, existe cortina em toda a parte da casa, em todos os cômodos tem cortina. Por quê? Porque existe residências próximas, né? Prédios, apartamento, então para que as outras pessoas de fora não vejam o que tem dentro de casa ou o que você faz dentro de casa. Isso é uma forma de manter a vida privada. Porém, existe o hábito deles estarem compartilhando entre si, até mesmo amigos, além de parentes, por exemplo, relacionado quanto ganha de salário, quanto gastou de mercado, quanto gastou de energia, de gás, né? Então, informações que praticamente nós brasileiros temos a cultura do quê? De ter uma vida privada. Não é para todo mundo que você fala o que você compra, quanto você ganha, até mesmo pra gente é difícil essa questão de falar, eu ganho tanto, né? Eu acho isso no meu particular, no meu pensamento, eu acho isso uma falta de respeito da pessoa que te pergunta e constrangimento para você ter que responder, porque eu acho que é uma coisa pessoal, ninguém precisa saber quanto que você ganha, né? E quanto que você paga em algo que você compra. Porém, aqui é uma coisa muito entre eles, porque amigos para eles é como se fosse um membro da família.
Então eles abrem a vida assim de forma bem natural. Então a gente já também estranha isso. E o vídeo sobre como é morar na Turquia, respondendo a curiosidade dos meus seguidores que têm me feito muito essa pergunta, como é morar na Turquia, eu espero ter esclarecido, ter respondido, né, de forma assim mais clara e objetiva. E se você gostou desse vídeo de hoje, já te convido a estar deixando o seu like, ativando o sininho, participando nos comentários, inclusive se você tem ainda alguma dúvida com relação à Turquia e outros assuntos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever. Conto com você no próximo vídeo. Beijo no coração e fui!